Oi pessoal, vamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal de YouTube e hoje nós vamos continuar gravando o capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Já vos peço que vos inscreva em nosso canal, dê um joinha e ative o sino das notificações. Vamos iniciar a leitura então, no capítulo 9, versículo 1 em diante. A missão aos 12. E convocando os 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e de curarem as enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade que não os receberem, saindo vós dali, sacudi o pó de vossos pés em testemunho contra eles. Saindo eles, percorreram todas as aldeias, e anunciando o evangelho e fazendo curas a toda parte. Então aqui, querido ouvinte, esta palavra fala que o Senhor ordenou os 12 discípulos para que fossem na missão, no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, logo no início. Ele ordenou para eles que eles fossem, e na casa que eles chegassem, eles ficassem, evangelizassem as pessoas e depois saíssem dali e fossem embora. E que eles não carregassem nem bolsa, nem alforje, e que não carregasse muita coisa, mas simplesmente anunciasse a palavra do Filho de Deus. E assim aqueles homens fizeram. E o Senhor Jesus também deu uma ordem que na cidade que eu não recebessem, e simplesmente eles batessem o pó de vossa sandália em testemunho de que não receberam a palavra de Deus. Então essa palavra fala acerca da missão desses homens. Eles estavam iniciando a trajetória do Novo Testamento na Terra. Herodes e João Batista. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos e outros que Elias tinha aparecido e que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João eu mandei degolar. Quem é, pois, a quem que este ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Então aqui o tetrarca Herodes já tinha mandado degolar João Batista e ouvia falar de mais alguém que estava ali fazendo obras, fazendo milagre, fazendo curas e assim por diante. Aí Herodes raciocinou com ele: puxa vida, eu já mandei matar João Batista, agora apareceu algum outro? Então, muitos diziam que era um profeta da antiguidade, outros diziam que era o próprio João Batista que tinha ressuscitado, outros falavam ainda que era o profeta Elias, e o próprio Herodes ficou conturbado com aquelas informações, né? E ele procurava ver, querendo saber quem era esse tal de Jesus de Nazaré. E assim sucedeu que, conforme a própria palavra fala, que chegou o dia de Herodes encontrar com o Senhor Jesus, embora acho que para Herodes aquilo chegou a ser até uma questão de desprezo, né? Porque ele conversou um pouquinho com o Senhor e ele disse para ele: você não sabe que eu tenho poder para te soltar, o poder para te condenar? Ali o Senhor Jesus disse para ele: olha, todo o poder não seria te dado se não fosse ofertado do alto. Você não teria poder nenhum sobre mim. Então, foi os poucos diálogos que o Senhor Jesus teve com Herodes, já lá pertinho da sua crucificação. A primeira, multiplicação dos pães, versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betânia. E, sabendo a multidão, seguiu, e ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando ele os 12, disseram: despede a multidão, porque indo aos lugares em aldeia em redor, e agasalhem e acham de comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos, senão 5 pães e 2 peixes, salvo nos próprios formos comprar comida para todo este povo. Portanto, estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-nos assentar em ranchos de 50 em 50, e assim o fizeram. E fazendo-os assentar todos, e tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, abençoou e os partiu, e deu aos seus discípulos para poder porem diante da multidão. Comeram todos e saciaram, e se levantaram dos que lhe sobejou 12 cestos de pedaços.
Então aqui, querido ouvinte, essa palavra fala da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães, né, que o Senhor Jesus fez para com aquela multidão. O Senhor Jesus saiu dali de onde estava e chegou na cidade chamada Betânia, né? E ali o Senhor pregou para várias pessoas daquela cidade e depois o Senhor foi conduzido para outras regiões também. Uma grande multidão seguia. E chegando ao ponto de essa grande multidão de 5.000 pessoas estar sem comida. E ali, chegando já à tarde, os seus apóstolos disseram: Mestre, despede esse povo para que eles possam ir por arredor e algum lugar para descansar, para comer. E ali o Senhor Jesus disse para ele: olha, vamos dar comida para todas essas pessoas. Ele lhes disse: Senhor, mas mesmo que nós tivéssemos dinheiro e fosse na cidade comprar comida, nós não daríamos conta de comida para 5.000 pessoas. E ali o Senhor Jesus disse: o que tendes? Tendes 5 pães e 2 peixinhos. E ali o Senhor Jesus tomou aquilo que tinha, olhou para o céu e abençoou, deu graças, multiplicou e pediu que eles sentassem, e os apóstolos os serviam. E aqui esta palavra fala que eles comeram, ainda sobraram 12 cestos cheios. Não é isso? Por isso que para quem crê, o Senhor faz uma grande multiplicação, o Senhor faz um milagre, o Senhor faz uma obra e o Senhor coloca as pessoas em liberdade. Basta ter fé no coração e pedir para que o Senhor possa realizar estas obras na sua vida e na minha e na nossa vida também. A confissão de Pedro, versículo 18 em diante, que: E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo: Que diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que os antigos profetas ressuscitaram. E disse-lhe: E vós, quem dizeis que sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. Admoestando-lhe, mandou que ninguém, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muito, coisas sejam rejeitadas dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então aqui, querido ouvinte, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, seus apóstolos, e disse: O que a multidão está falando sobre mim? E ali os apóstolos diziam: Mestre, está dizendo que o Senhor é uma reencarnação de Elias, que Elias ressuscitou e que é o Senhor, um profeta de antigamente. Outro está dizendo também que é João Batista, que tem ressuscitado. Mas aí o Senhor disse para eles: E vós, que dizeis que sou? Aí Pedro disse: O Senhor é o Cristo do Senhor, o Salvador da nossa alma, o Salvador da humanidade. Ali o Senhor Jesus disse para ele: Olha, não divulga que eu sou o Cristo, mas que eu ainda vou padecer muito, e que muitas vezes que eu vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, e vou ser morto também, vou ressuscitar ao terceiro dia. Ali o Senhor Jesus conversava com eles, já os preparava para o momento da morte e da ressurreição, para o momento do sofrimento e, mais tarde, o momento da alegria também. E cada um deve levar a sua própria cruz. O versículo 23. E dizia a todos que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Portanto, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por quê? Que aproveita o homem de granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando-se a si mesmo? Portanto, qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e no Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que os que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então aqui, querido ouvinte, o Senhor Jesus disse, né, que cada um de nós temos que carregar a nossa própria cruz. No nosso dia a dia nós temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas adversidades, mas que nós não podemos esmorecer com nada disso, porque o Senhor Jesus passou por todo esse processo, assim como os apóstolos também, e eles venceram, e nós também vamos vencer espiritualmente esta guerra na presença do nosso Deus. A transfiguração, versículo 28. Aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se em aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam ali falando com eles 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. E falaram da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, quando
despertaram, viram sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Dizendo ele isso, ouviu uma nuvem do céu que cobriu com a sua sombra, e entrando ele na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles contaram a ninguém nada do que tinha visto. E aqui, querido ouvinte, tem essa parte aqui da transfiguração. O Senhor Jesus levou eles no monte, né? 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu para o monte para orar. E ali ele se transfigurou. Naquela transfiguração, eles conseguiram ver Moisés, Elias e o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo conversando acerca de como seria a sua morte em Jerusalém. E ali o próprio Pedro disse para ele: Mestre, é tão bom estar aqui que poderia construir 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mas a palavra fala que ele não sabia de que se tratava, por isso ele tinha proposto aquilo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali veio uma nuvem do céu e cobriram todos aqueles 3 homens, mais aqueles discípulos também, e ali saiu uma voz daquela nuvem dizendo: Este é o meu filho amado, ouve o que ele fala, para que vós possais ter a vossa salvação também. Foi posto aqui essa parte da transfiguração, para que os próprios apóstolos já começassem a entender um pouquinho do que viria no futuro e um pouquinho que entendessem também que existe vida após a morte da carne, existe uma vida espiritual, existe uma vida a qual nós almejamos caminhar ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cura de um lunático, versículo 37. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que lhes olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que o Espírito o toma, e de repente clama e despedaça até escamar, e só larga depois de ter quebrantado. E roguei-lhe aos teus discípulos que os expulsassem, não puderam. E Jesus respondendo disse-lhe: Geração incrédula, perversa, até quando estarei ainda convosco? E vós sofrereis? Traga-me cá o teu filho. E quando tinha chegado, o demônio derrubou e convulsionou. Porém Jesus, repreendendo o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e, maravilhando-se todos das coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam esta palavra, e lhes que era encoberta, para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Então aqui, querido ouvinte, está posta diante de nós esta palavra de um jovem lunático. O pai sofria com aquele menino, ele era possesso de um espírito ao contrário. Aquele menino se machucava todo e muitas das vezes entrava em grande dificuldade através daquela possessão demoníaca. E ali o Senhor Jesus, conversando com o pai do menino, ele disse: Mestre, pedi para os seus apóstolos, mas eles não tiveram condição de realizar esta obra de libertação. Faça isso por mim, Senhor. O Senhor Jesus disse: Olha, raça e geração incrédula, até quando vou permanecer entre vós? E ali o Senhor Jesus pegou aquele menino, expulsou aquele espírito ao contrário, e aquele moço ficou liberto na presença de Deus. O maior no reino dos céus. E versículo 46. Ressuscitou-se entre eles um discípulo, sobre o qual deles seria o maior no reino dos céus. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo os pensamentos dos seus corações, tomou o menino e pô-lo junto de si. E disse-lhe: Qualquer que receber de um desse menino em meu nome, recebereis a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. Então aqui, querido ouvinte, os discípulos se disputavam entre si qual deles seria maior no reino de Deus. Aí o Senhor Jesus, conhecendo aquela disputa entre eles, pegou o menino e colocou como um exemplo. Disse para ele: Se nenhum de vós for igual a um menino desse, vós não podeis entrar nem no reino dos céus.
Por isso que nós temos que ser maduro como pessoas vividas, mas ser, muitas das vezes, inocente como uma criança. Porque esse é o exemplo que o Senhor Jesus disse, que nós temos que ter de um puro e sincero coração, que nós temos que ter uma mente limpa para que nós possamos herdar o reino da glória de Deus. E outro ponto da palavra diz que entrarão no céu os limpos de mão e os puros de coração. Quem não é contra nós é por nós. Versículo 49. E respondendo João disse, Mestre, vimos que em teu nome expulsávamos os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Respondendo João disse, Mestre, vimos que em teu nome expulsa demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então, por isso, querido ouvinte, muitas das vezes existem diversas religiões na face desta terra, uma defende uma placa, outra defende um outro dogma, outra defende uma outra coisa, e ali os discípulos disseram, Mestre, mas eu já cansei de ver pessoas fazendo obras em teu nome, e muitas das vezes nós proibimos até de andar com nós, porque eles não concordam totalmente com nós, e ali o Senhor disse assim, olha, quem é por nós já não é contra nós, deixa que essas pessoas possam fazer aquilo que estão fazendo e que possam nos acompanhar também. Então o Senhor Jesus deixou esse livre-arbítrio na face desta terra também. Os samaritanos não recebem Jesus. Versículo 51. E aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, manifestou-se firme o propósito de ir a Jerusalém, e mandou os mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, que lhe prepararam pousadas. Mas não receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu que os consumam, como Elias também fez? Voltando-lhe, porém, respondeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los, e foram para outras aldeias. Então aqui, querido ouvinte, o Senhor Jesus se dispôs a ir para Jerusalém, e ali ele passando de caminho precisou de ficar ali na cidade de Samaria. Só que ali a palavra de Deus diz que os samaritanos não o recebeu porque ele estava indo para Jerusalém. E naquele tempo os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E como o Senhor Jesus era judeu, os seus apóstolos, então eles não quiseram receber ali eles. Ali os próprios apóstolos disseram, Mestre, o Senhor tem tanto poder, por que o Senhor não pede que desça fogo do céu e acabe com essa cidade, acabe com esses homens? Ali o Senhor Jesus repreendeu e disse, olha, vós não sabeis de que espírito sois, eu não vim para fazer essas coisas, eu vim para poder salvar toda a alma que clamar e precisar da misericórdia de Deus na face desta terra. Por isso a misericórdia do nosso Deus, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é grande, ela é gigantesca. Por isso nós temos que valorizar, nós temos que caminhar, nós temos que guardar para que nós possamos continuar abençoados na presença do nosso Deus. Acerca dos que seguem Jesus, versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse um, Senhor, segue-te, ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse-lhe outro, segue-me. E ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa que os mortos enterrar os seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também um outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus disse, ninguém lança mão do arado ou olha para trás, apto para o reino de Deus. E assim, querido ouvinte, aqui a palavra fala acerca dos que seguem Jesus. E ali aquela multidão seguiu Jesus, e alguns continuavam seguindo, outros queriam seguir. Ali começaram a conversar com Jesus. Jesus diz assim, as aves do céu têm ninho e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Porque o Senhor Jesus veio na terra por um período muito curto para implantar uma grande obra, uma obra revolucionária que se tratava de uma salvação de toda a humanidade. Por isso ele disse isso para aquelas pessoas. Aí aconteceu que ele disse para um homem,
Vai, me segue que vamos anunciar a palavra do Filho de Deus. Ele disse, Senhor, deixa que eu vou enterrar o meu morto, eu preciso de enterrar. O Senhor Jesus disse, olha, deixa que os mortos enterrem seus mortos. De agora em diante você vai caminhar comigo anunciando a palavra do Filho de Deus. Aí o próprio Senhor Jesus convidou mais um e disse, mestre, deixa eu voltar em casa para despedir de quem está lá. O Senhor Jesus disse, não, me segue, porque aqueles que estão lá me pertencem também, e para aqueles que você vai anunciar, ouvirá a minha palavra e crerão para a vida eterna nos céus. Por isso disse para ele, aquele que lança a mão do cabo do arado não deve mais olhar para trás, mas continuar caminhando firme, avante ao caminho da glória do nosso Deus. Então aqui, querido ouvinte, está aqui mais este vídeo. Eu vou lhes pedir mais uma vez que se inscreva em nosso canal, dê um joinha e ative os sininhos das notificações. Os aguardo para o próximo vídeo. Até a próxima.